Olá, tudo bem? Eu sou a Gisele Bueno e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre estruturação de negócio de startup. Na verdade, o negócio para startup, depende de uma temática legal, uma viabilidade jurídica do negócio, desde o início da concepção do modelo. Obviamente que a gente tem inúmeros modelos de negócio que são extremamente inovadores e que a gente não consegue encontrar uma regulamentação específica, ou então ou há também uma certa restrição com relação ao modelo de negócio. Mas obviamente que o modelo de startup busca isso naturalmente, e a gente, como estruturação do modelo de negócio, pode contribuir na formação, inclusive. Então, pensando sobre essa temática e pensando na estruturação e na formação do negócio, quais são as orientações legais que a gente deve ter aí no business plan de uma startup? Primeiro, com relação a eventuais regulamentações, alguns registros que são necessários para as empresas, conselhos de classe, profissionais que precisam estar registrados aí nesses conselhos para exercer determinada atividade, enfim, tem inúmeras questões que podem ser relativas à parte legal da startup e que precisam compor aí também essa estruturação do modelo, até para ver quem são os parceiros possíveis, quais barreiras a gente vai enfrentar lá na frente, e isso é importante na estruturação do negócio. Então, pensando muito sobre o aspecto do modelo de business plan. Além disso, definida aí com relação à parte de constituição do negócio em si, muito importante a questão do memorando de entendimentos entre as partes participantes dessa startup, dessa iniciativa, até que seja formalizada a constituição da empresa. Sendo formalizada a constituição da empresa, independente da forma societária como vocês optarem, principalmente no caso de limitado, onde a grande maioria das startups nasce, é sim necessário um acordo de sócios, e aí muitas startups deixam de lado esse cuidado, que é um cuidado essencial para regulamentar o relacionamento entre os sócios, seja com relação à divisão das atividades, seja com relação à divisão financeira, participação em termos de gestão, participação em termos de decisão em quais áreas da empresa cada um vai atuar. Esse tipo de documento, ele regulamenta só um relacionamento entre as partes. Ele é fundamental para que se evite discussões futuras, principalmente quando a startup estiver recebendo investimento ou então já trabalhando com clientes no meio do caminho. Aí a gente tem sempre algumas questões a serem relacionadas antes, que poderiam ter sido previstas no acordo de sócios. Então, é a questão da distribuição de participação, do valuation, das análises, da gestão, isso tudo pode estar previsto no acordo de sócios. Ele não necessariamente precisa, por exemplo, estar no contrato social. Então, a estruturação do negócio também passa por essa questão do acordo de sócios, já logo no início da operação da empresa. Além disso, a gente tem alguns modelos de inovação para contratação. A gente já falou em outros momentos sobre stock option, que é a questão da gente utilizar uma mão de obra assalariada com um valor mais baixo, com a promessa de conversão de cotas ou ações no futuro. Então, isso é uma coisa que já está regulamentada, inclusive, no marco legal das startups, que é possível sem deixar de pagar todas as verbas relacionadas à questão trabalhista, mas somente no futuro, quando vier a ser convertidas as cotas ou a participação acionária. Então, neste caso, também é possível trabalhar com inovações contratuais aqui para estruturar a startup em si. A questão do vesting também, onde a gente estabelece alguns gatilhos aí de metas, enfim, atendimentos com relação à participação aí futura na sociedade. E, além disso, também algumas questões de governança da informação com relação à propriedade intelectual, licenças e etc. Então, são pontos importantes aqui para estabelecer no negócio. E já também entrando um pouquinho no tema ainda de privacidade, que agora com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018,
ela também trouxe alguns conceitos relacionados à privacidade e que a gente precisa estar antenado, principalmente porque a startup sempre trabalha, além da tecnologia, com captação de dados, tratamento de dados e armazenamento de dados. Se a gente está falando de dados pessoais, independente da profundidade do dado, da informação do dado, com relação à pessoa física, a gente sim precisa ter uma atenção especial para a questão de privacidade de dados. Neste ponto, é importante trabalhar um conceito chamado Privacy by Design, que é, né, uma forma de você trabalhar o design da ferramenta, a construção do framework, já pensando em como que é a entrada do dado, o tratamento, o armazenamento e quais são os mecanismos de design da ferramenta que a gente já pode trazer na construção tecnológica do produto para evitar que o dado seja coletado sem o consentimento do titular, por exemplo, ou então que haja um armazenamento ou um tratamento de dados por um terceiro que não está habilitado a mexer ali, por exemplo, naquele item específico da plataforma. Então, as alçadas também com relação a acesso à plataforma também são importantes, estabelecer alguns mecanismos de segurança. A gente vai ter especificamente uma conversa sobre LGPD, e aí sim a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo esses temas relacionados à privacidade. Mas para entender, isso também faz parte da questão de estruturação do negócio e também ainda relacionamento e posicionamento de mercado. A gente vê aí que tem muitas possibilidades de investimentos, de fundos de investimento, ou até mesmo empresas que promovem editais para selecionar startups para participar de programas de aceleração, ou então de participação efetiva com pesquisa e inovação, né, direto na empresa. Todas essas questões relacionadas à transferência de tecnologia, à exclusividade, a tecnologia empregada, a transferência dela como responsabilidade e também como propriedade, são questões relacionadas em contratos, geralmente, né, ou previstas nos editais, que a startup em si sempre aceita, né, porque precisa participar ou quer entender, mas é importante acompanhar isso, se de fato não há uma transferência que comprometa o próprio modelo de negócio, ou se a participação e a gestão, por exemplo, de um fundo, ela também não vai ser comprometedora em termos de flexibilidade de negociação de outros fundos de investimento e etc. Então, são contratos, né, o term sheet ou outros instrumentos legais que regulamentam a operação e a estruturação do negócio precisam ter um olhar jurídico e ter um olhar cuidadoso com relação a isso. Tá? São os problemas mais recorrentes, são relacionados à privacidade de dados, a incidentes de vazamento, aos termos de serviço mesmo, com relação aos termos não só de uso de uma eventual plataforma, mas também o contrato e o relacionamento com o cliente. Então, o contrato com o cliente também tem que prever questões de privacidade, as questões dos planos e remunerações, isso tem que ficar muito claro. Se há uma licença de uso de software e não uma prestação de serviço vinculada, tudo isso depende da forma como você vai receber, vai tributar, isso tudo tem que estar numa mesma cadeia previsto e seja coerente. Então, essas questões todas são importantes, o registro da marca, não basta ter o registro do domínio, óbvio, o registro da marca, mas também registro de software no NPI, que hoje está muito mais facilitado, mas é importante estabelecer o ativo da empresa como necessário e o registro, a importância do registro, inclusive das melhorias que são feitas no software e que precisam lá estar registradas, inclusive com os campos de aplicação, quais áreas de atuação que você vai usar essa plataforma, por exemplo, vai poder vender, aplicar. Tudo isso vai ser um ativo, inclusive com impacto na hora de um valuation, por exemplo. Né? A regulamentação, sem falar ainda nas questões trabalhistas, agora com stock option também, a necessidade de formalizar os contratos de prestação de serviços com terceiros, no caso de PJ, né, contratação de PJ, quando é um freelance, que a gente não tenha um relacionamento que tenha habitualidade, todos os outros requisitos de um relacionamento seletista, um relacionamento trabalhista, né, subordinação, por exemplo,
Então é importante ter esses cuidados aí no momento de estruturar a startup, de consolidar os relacionamentos externos, e jurídicos do seu negócio. Então, a gente trouxe um pouquinho dessas conversas. Ainda tem mais um outro ponto bem importante que eu não posso esquecer aqui, com relação aos NDAs, né, que são os acordos de confidencialidade. Também, de regra, a gente assina muito acordo de confidencialidade para poder falar um pouquinho sobre startup, abrir um pitch mais detalhado do negócio, informações financeiras para avaliação de fundos de investimento. Então, o NDA, ele é um instrumento pré, inclusive, a qualquer negociação no caso de investimento. Esse documento, ele precisa também ter um cuidado com relação ao prazo, a eventuais multas que venham a ser estabelecidas em caso de vazamento de informações confidenciais, para proteger não só a outra parte também, mas também proteger o ativo que a startup já tem. Então, fiquem atentos a esses pontos e qualquer dúvida podem me acionar, eu fico com o contato aberto para vocês por meio do LinkedIn Gisele Wen. Muito obrigada.